Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E abrimos nosso jornal trazendo aqui as manchetes dos principais jornais do nosso estado e aqui da Baixada Santista. Começamos com a Folha de São Paulo. Alunos voltam às aulas de forma desigual hoje em São Paulo. Rede privada aceita aluno presencialmente sempre e na pública haverá rodízio. O destaque do estado de São Paulo é: diagnósticos de miopia entre crianças crescem na pandemia. Médicos apontam exposição excessiva a telas e redução de atividades ao ar livre como agravantes. Aqui da Baixada Santista temos a capa do Diário do Litoral. Mongaguá pede passagens entre os dois lados da Padre Manuel. Em requerimento, o vereador fala em dar nova vida ao lado da praia, com mudança na rodovia, incluindo 4 passagens. Por fim, trazemos aqui a capa do jornal A Tribuna. Criminosos usam Pix como isca para golpes. Federação Brasileira de Bancos faz alerta a clientes. Essas foram então as capas dos principais jornais do nosso estado e da nossa região que você confere diariamente aqui no Primeiras Notícias. E começou neste sábado os testes de Covid em todos os bairros de Cubatão através do programa de testagem Sentinela. Como você pode conferir aí nas imagens, nós estivemos acompanhando este primeiro dia de trabalho das equipes, que são formadas por agentes da saúde do município e estudantes da Faculdade São Judas de Medicina. Eles trabalharão durante 24 semanas e vão realizar 262 testes todos os sábados durante este período, em pessoas que não têm sintomas de Covid-19, que, de acordo com o responsável técnico do programa, o Dr. Evaldo Stanislau, são quem mais transmitem o vírus justamente por não saberem que estão contaminadas. Então, o teste, que não oferece nenhum incômodo, será oferecido de porta em porta gratuitamente. É importante que toda a população colabore com essa ação, que pretende medir o nível de presença do vírus em nossa cidade, para assim ajudar o município na tomada de decisões no enfrentamento da doença. E hoje, às 18h15, você confere a matéria completa sobre esse primeiro dia de testagens no Últimas Notícias. E por falar em saúde, foi realizada aqui na Câmara uma capacitação para profissionais da saúde que vão passar a utilizar o programa eSUS, o que futuramente vai resultar na agilidade do atendimento das unidades de saúde aqui do município. Acompanhe. Foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Cubatão uma capacitação para gerentes, enfermeiros e chefes das unidades básicas de saúde. O objetivo é capacitar os profissionais da área como lidar com o programa SUS, como indica o Ministério da Saúde. A intenção desse treinamento foi a gente padronizar as informações repassadas das unidades de saúde, especificamente das enfermeiras e dos gerentes de todas as 18 unidades básicas que a gente tem no município, para o Ministério da Saúde. Como é feito esse tipo de informação? A gente digita no sistema eSUS toda a produção realizada na unidade básica de saúde, tanto atendimento, grupo, atendimento em fisioterapia, atendimento de psicólogas, enfermagem, médicos. A gente digita, essa informação ela é consolidada na atenção básica e em seguida é repassada para o Ministério da Saúde visando o quê? A gente visa o envio de repasses para o município de Cubatão. Então, assim, essas informações são informações importantes, tanto para a visibilidade do atendimento da unidade, quanto para o envio de repasses para o município, de acordo com a quantidade de atendimento prestado. Maurício Alves acha importante esse tipo de capacitação. Essa capacitação ela vem gerar uma melhor agilidade no atendimento aos munícipes, uma agilidade no desenvolvimento da unidade em si. Ela vem para dar um respaldo maior para os gestores das unidades. Muito bem, agora são 11h39. Nós vamos conferir como andam os números da pandemia aqui em nossa cidade através do boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Prefeitura de Cubatão. Até o momento, o município tem 14.859 casos registrados, confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia em março de 2020. 282 pessoas estão em isolamento, recebendo acompanhamento da vigilância epidemiológica por estarem com suspeita da doença.
16.593 casos já foram descartados após os resultados dos testes e a Vigilância Epidemiológica investiga 5 óbitos por suspeita de Covid também. 49 óbitos foram descartados e, infelizmente, até o momento nós perdemos 490 cubatenses por complicações com a Covid-19. Em contrapartida, 14.267 pessoas já se recuperaram da doença, receberam alta hospitalar ou alta do isolamento social em suas casas. No Hospital de Cubatão, tem 4 pessoas internadas na UTI Covid. E lembrando que, devido à redução contínua da ocupação da UTI aqui do nosso hospital, registrada nas últimas semanas, o número de leitos passou neste domingo de 18 para 14. Ou seja, esse número aqui então corresponde a 28,57% da taxa de ocupação diária. Já a taxa de ocupação média semanal é de 31,03%. Vamos conferir também como está avançando a vacina aqui em nossa cidade. Até o momento, Cubatão aplicou 85.734 doses da vacina contra a Covid-19, sendo que esse número se divide em primeira, segunda e dose única. Primeira dose foram aplicadas 63.275, segunda dose 19.215 e 3.244 pessoas se vacinaram com a vacina de dose única. Até o momento, então, esses números correspondem a 50,5% da população cubatense, que já se vacinaram com essa vacina de dose única ou com a primeira dose do imunizante. Lembrando que hoje, pessoas com 23 anos já podem receber a primeira dose da vacina no Centro Esportivo Pita e em mais 10 unidades de saúde. Uma comissão de moradores do conjunto Rubens Lara se reuniu com a vereadora Jaque Barbosa e solicitou ajuda para tentar minimizar problemas que afetam a vida de centenas de moradores. Confira na matéria do José Mário Alves. A comissão de moradores do conjunto habitacional Rubens Lara se reuniram com a vereadora Jaque Barbosa, do PSD, na sede do CRAS do bairro. Solicitaram ajuda para tentar minimizar e sanar problemas que afetam a vida de centenas de moradores. As principais queixas são os aumentos considerados abusivos nas prestações dos imóveis, ameaça de despejo por falta de pagamento e problemas estruturais nos prédios, que apresentam vazamentos, trincas e pisos soltos. A dona de casa Ana Dalva Santos de Oliveira, que reside no conjunto habitacional já por 8 anos, falou dos problemas que vem enfrentando desde que se mudou para o Rubens Lara e ainda denunciou um tratamento diferenciado dado a outros projetos habitacionais no município. A minha reivindicação é que eu moro aqui 8 anos, né? E desde que eu moro aqui, muitas coisas, quando eu entrei, já não funcionou. A campainha nunca funcionou. Tem vazamento, desde que eu comecei a morar, tem um vazamento. Sempre reclamei quando o escritório ainda era aqui. O escritório era ali, da Chaim, que era os primeiros escritórios. Que pingava água no chão como se estivesse chovendo, no 4º andar, no prédio de 8 andares. Eu moro no 4º. As cerâmicas explodiram todas. A minha casa dá vergonha. Eu tenho vergonha de levar alguém lá. Eu não chamo ninguém na minha casa porque eu tenho vergonha. Dá uma vergonha. A cerâmica da sala explodiu de um jeito que não tem uma no chão. Não funciona as bocas de luz dos interruptores. Você vai ligar, fica fazendo barulho, saindo faísca. Toda hora as luzes queimam. É uma decepção, porque, olha, quando eles me tiraram de lá, eu morava na cota 18 anos. Na onde eu morava, na minha casa, eu vou dizer que não tinha umidade? Tinha. Mas nunca caiu um reboco. Quando eles me tiraram de lá, a cerâmica no chão estava inteira. Nunca saiu uma. Agora aqui, e tinha umidade onde eu morava. Para derrubar minha casa, ainda eles tiveram trabalho. Por quê? Porque, na época, o seu Toninho lá falou para mim que se eu não saísse, ia passar um trator por cima da minha casa, porque lá ia passar uma rua. Eu tinha que sair. A questão das prestações. As prestações, já tem um tempo aí. As prestações, muita gente aí está atrasada. É um horror, aumenta demais. Ninguém teve um aumento de salário tal para eles fazer a prestação dessa. É impossível, não tem como. Ninguém teve esse reajuste que eles põem no salário. Né? Agora, eu não entendo por quê. Porque a cunhada do meu irmão, a sogra do meu irmão, depois que a gente mudamos para cá, teve um outro projeto da CDHU. E sabe o que eles falaram para ele? A mesma coisa que falaram para a gente lá, só que não deram para a gente que deram para eles. Falaram que a gente estava em lugar de Serra do Mar, que eles iam fazer replantio da Serra do Mar, que ali era área de invasão, e que a gente ia ter que sair de lá. Só que, no conjunto com a sogra do meu irmão mora, sabe o que eles falaram? Como a casa deles iam ser destruídas, e eles não iam dar nenhuma indenização, eles não têm prestação.
E isso foi depois do nosso mesmo governador, que fez o nosso aqui, falaram, então lá eles não pagam prestação. Eles só pagam água, luz, gás, condomínio, pagam o que gasta. Já o comerciante Adriano Soares, que trabalha e reside no Rubens Lara já por 7 anos, falou das dificuldades enfrentadas pelos moradores e pede apoio político e jurídico para que o CDHU atenda aquela população. E estamos aqui à base de 9 anos, desde a primeira entrega das unidades, e acontece o seguinte: as prestações elas foram subindo degradativamente numa proporção muito grande. Quando nós chegamos aqui, foi falado para nós, foi colocado que nós teríamos prestações baixas de população de renda baixa. Só que não foi isso que aconteceu. Hoje, nós estamos aqui com pessoas pagando acima de R$1.000, pessoas pagando até R$1.600 de prestação, fora a situação das próprias unidades que nós moramos, que tem muitas moradias, que tem infiltrações, que a própria CDHU não consegue arrumar e até hoje não arrumou. Teve obra aí que foi parada, houve uma obra há um tempo atrás, há 2 anos atrás, só que não adiantou nada. E fora também a comunicação com a CDHU, que é muito precária. Nós não conseguimos ter um contato efetivo com a CDHU. E agora, com a situação dos vereadores vindo aqui, o pessoal do Legislativo, trazendo essa opção hoje para nós se sentimos até fortalecidos. Só que nós precisamos de ajuda, porque aqui hoje tem uma situação de despejo para muitos moradores, tá? Que pode acontecer a qualquer momento, a gente não fica numa indecisão de ter algo para se defender. A gente não tem hoje ninguém para conosco. Mas hoje estamos vendo essas reuniões e esperamos uma coisa melhor para o futuro. A vereadora Jaque Barbosa ouviu as reclamações e solicitações dos moradores e se colocou à disposição para ser interlocutora entre a população do Rubens Lara e o Escritório Regional do CDHU, para buscar uma solução para os problemas apresentados. Os moradores do conjunto Rubens Lara têm me procurado bastante para reclamar de infraestrutura, rachaduras, pisos soltando, além do aumento das prestações abusivas sem critério nenhum. E a gente veio hoje para ouvir de perto, entender essas demandas e buscar a solução. Então, a partir de agora, a gente entra em tratativas com a CDHU, buscar audiências e fazer essa interligação, essa interlocução, para que o morador seja ouvido, que uma das grandes reclamações também é que eles não têm esse acesso, quando conseguem conversar, são destratados, segundo eles. Então, a gente precisa entender de fato o que está acontecendo. Acho que o papel do vereador, com certeza, é fiscalizar. Então, acho que a gente tem essa obrigação de entender o que está acontecendo, levar essa demanda e voltar aqui com a solução o mais breve possível. E nota, a CDHU informou que o valor da prestação é calculado como base da renda familiar apresentada quando na assinatura do instrumento de financiamento. E o reajuste está previsto em cláusulas contratuais e ocorre anualmente na data de aniversário do contrato. A empresa ressaltou ainda que é assegurado ao mutuário da CDHU, em todo o curso do prazo contratual, solicitar a revisão do valor da mensalidade na eventual ocorrência que o valor da prestação mensal venha a comprometer a renda familiar em percentual superior àqueles definidos para as operações de financiamentos no âmbito dos programas habitacionais de interesse social do Governo do Estado de São Paulo. Mais informações poderão ser obtidas pelo Alô CDHU, pelo telefone 0800 000 2348. Já sobre as reclamações relativas à infraestrutura, com vazamentos, pisos soltos, rachaduras e problemas elétricos, a CDHU informou que sanou todos os problemas anteriormente relatados. A companhia fará nova vistoria para detectar se os problemas apontados são vícios de construção ou estão relacionados à falta de manutenção a ser realizada pelo próprio morador. E agosto chegou, hoje o dia amanhecia com temperaturas agradáveis, mas pode se preparar porque vem mais frio por aí. Confira na previsão. A segunda-feira amanheceu com sol entre muitas nuvens aqui em Cubatão. Ao longo do dia, a previsão é de que ocorra um período de céu nublado, mas não deve chover.
Os ventos serão fracos e a umidade relativa do ar varia entre 57% e 91%. As temperaturas sobem um pouco nessa segunda, registrando mínima de 13 e máxima de 24 graus. Apesar disso, para este mês estão previstas 3 frentes frias, uma por volta do dia 5, outra por volta do dia 18 e uma terceira na última semana, sendo que a primeira delas deve provocar mais chuva e a segunda deve trazer uma massa de ar frio mais intensa. Por conta do avanço dessas massas de ar frio, agosto vai ser mais frio que o normal em todo o estado de São Paulo. Você conhece o eFootball? É um jogo eletrônico de futebol no qual um cubatense foi campeão mundial numa final contra a Argentina. A Elisângela Bezerra nos conta mais detalhes. O gamer cubatense Daniel Nóbrega ganhou o Mundial de eFootball Open de PC. Atleta do Santos, Daniel disputou a grande final com o argentino Sebastián, que foi derrotado pelo brasileiro por 3-2 nos pênaltis, após o empate de 1-1 no tempo normal. França, pro Padilha de Monique, se ele pegar um abraço, pegou! Pegou! É! O campeão é ele! É Daniel Nóbrega! Aquele gostinho de revanche, né? E foi um grande prazer enfrentar ele, e principalmente como que foi a final, né? Que foi nos pênaltis, né? Foi aquele gostinho bem especial mesmo, tipo de brasileiro mesmo, ali na raça mesmo, e não tem prazer maior que esse, mano. Além do Mundial de Futebol, Daniel também conquistou a Copa do Brasil 2021, mais um título importante para a galeria do atleta, que no ano passado ganhou o Campeonato Brasileiro, Peruano e foi eleito um dos 4 melhores jogadores do mundo de 2020. A felicidade é enorme, né? Porque os frutos eu fui colher só agora, né? Porque eu desde 2013 profissionalmente, tentando ganhar essas competições, mas sempre batendo ali na trave, né? Até uma hora agora que Deus falou, não, chegou sua hora. Embora já tenha conquistado os principais títulos de 2021, os desafios para este ano não acabaram. O Campeonato Brasileiro, novamente, né? Então aí eu tô tentando me classificar ainda. Se, graças a Deus, vamos ver se vai dar certo aí de novo. Morador da Vila Esperança, o atleta dá dicas para quem deseja seguir na carreira de gamer. Você acreditar em você mesmo e, segundo, você acreditar no seu sonho, né? E o principal de tudo, né? Deus, né? Deus em primeiro lugar de tudo, que é o que naquela hora quando você estiver de cabisbaixo, sofreu uma derrota, é ele que vai te levantar. Então, acredite mais nessas 3 coisas e bola pra frente. França, pro Padilha de Monique, se ele pegar um abraço, pegou! Pegou! É! O campeão é ele! É Daniel Nóbrega! Estudei com o Daniel lá no ensino fundamental e também fico muito feliz por esse resultado. Parabéns, Daniel. E para falar um pouquinho mais sobre esporte, chamo aqui o meu amigo que sabe tudo sobre esporte. Bom dia, Washington, tudo bem? Tudo bem, Marcelinha? Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Primeiras Notícias desta segunda-feira. Washington, apesar do empate, Palmeiras continua líder. Palmeiras mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos na tabela de classificação. O Atlético Mineiro está encostando, né? Venceu, tem 31. Alguns times paulistas se deram bem, outros se deram mal. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha nos gols deste final de semana, da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, dos times paulistas. Vamos ver? Vamos lá. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este gol de pênalti de Carlos Sanches, o Santos venceu a Chapecoense por 1-0. Na Arena Neoquímica, Everton Ribeiro chuta de fora e abre o placar para o Flamengo contra o Corinthians. Após o cruzamento, Gustavo amplia para o rubro-negro 2-0. Gabriel cruza e Bruno Henrique sozinho marca o terceiro. No segundo tempo, Vitinho com este golaço diminui, mas ficou nisso Corinthians 1, Flamengo 3. Praxedes chuta de fora da área e marca o gol que deu a vitória ao Bragantino sobre o Grêmio. Muito bem, só repetindo, Marcelinho e meus amigos, o Palmeiras continua líder do Campeonato Brasileiro, não é? Com 32 pontos na tabela de classificação. Aliás, o único jogo dos times paulistas que não aconteceu gol foi no clássico de sábado no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, em São Paulo,
onde Palmeiras e São Paulo empataram em 0-0. O São Paulo teve 2 gols anulados, não é? As imagens os senhores estão vendo aí, e um pênalti a seu favor, que o VAR, primeiro o árbitro deu pênalti, depois ele foi consultar o VAR, ele voltou atrás, então o pênalti acabou não acontecendo. Há quem diga que esse segundo gol, que o segundo gol do São Paulo foi legítimo, há quem diga que foi irregular, enfim. Mas o chamado choque-rei, que é o clássico envolvendo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, que tinha uma rivalidade muito grande na década de 90, não é? Principalmente na década de 90, terminou empatado em 0-0. Com este resultado, o São Paulo voltou à zona de rebaixamento. É o primeiro, Marcelinha, da zona de rebaixamento. Está na 17ª colocação, com apenas 11 pontos ganhos. Repito, o Palmeiras é o líder, tem 32 pontos. Abaixo do Palmeiras, o time melhor classificado é o Bragantino, está na 4ª posição, depois vem Santos, Corinthians e lá embaixo o São Paulo Futebol Clube. No próximo final de semana, o São Paulo tem uma tarefa difícil, fora de casa, joga contra o Clube Atlético Paranaense e o Corinthians, que perdeu para o Flamengo 3-1 em plena Arena Neoquímica, joga contra o Santos Futebol Clube neste final de semana, às 16 horas, no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. É o próximo compromisso do Corinthians Paulista. E o Bragantino joga contra o Sport, tem todas as chances de subir na tabela de classificação. Muito bem. Vamos falar sobre Olimpíadas? Pelo jeito, está todo Olimpíadas. mundo aí acompanhando as Olimpíadas. Verdade. O que aconteceu com a holandesa Sinto Hassan? Menina, vou te falar, várias coisas boas estão acontecendo para os atletas brasileiros, para os atletas internacionais, mas essa moça que você falou, a atleta Sinto Hassan, ela é a líder do ranking, né, no pedestrianismo, ultramaratonista, enfim. E nos 1.500 metros ela era favorita e estava ali naquele bolo onde as atletas correm todas juntas, sim. Né? E esbarrou numa jamaicana e numa russa e ela acabou caindo. E para surpresa de todos achavam que com aquele tropeço ela de repente fosse não continuar na prova, mas ela deu a volta por cima, não é à toa, Marcelinha, que é a primeira do ranking, né? Ela levantou, correu, foi passando de atleta a atleta as suas adversárias e conquistou o pódio dos 1.500 metros, que não é fácil, não é? Ela é campeã nos 200 metros com barreira, 100 metros com barreira, 500 metros sem barreira, e esse feito foi simplesmente maravilhoso. Eu fiz questão de falar nisso, não é porque é uma curiosidade que nós temos que guardar, é mais um feito da Olimpíada. E ainda parabenizando aqui a Rebeca Andrade, que foi sem dúvida nenhuma, depois do ouro de prata, ela fez uma apresentação belíssima com o baile de favela, não é? Sim. Acabou ficando na 5ª colocação no solo, porque o ouro e o prata já tinham vindo em outra modalidade, mas no solo ela ficou em 5º lugar. Mas não deixa de ser uma grande apresentação, parabenizando a Rebeca Andrade, que com o seu baile de favela encantou aos brasileiros e o mundo também. Lembrando a Daiane dos Santos, que em 2005 encantou o mundo e nós brasileiros com o seu brasileirinho. É verdade. Né? Washington, tem mais alguma informação para nós? Só para encerrar, no último domingo, ontem, né, lá no campo do Esporte Clube 31 de março, nós estivemos lá e aconteceu um festival que nós noticiamos aqui, sim, dos 45 anos de aniversário deste clube, o Esporte Clube 31 de março. Vários jogos aconteceram, muitas pessoas queridas estavam lá, enfim, fica aqui os nossos parabéns ao Esporte Clube 31 de março. E nós comentávamos ontem lá com vários amigos que nós encontramos o que o esporte é capaz de fazer, né? Naquela manhã, as pessoas vão à praça esportiva, elas se alegram, se encontram, depois vão para casa almoçar, à tarde tem mais esporte, principalmente nessa época de Olimpíada. Mas, enfim, parabéns ao Esporte Clube 31 de março, que completou
mais um ano de vida. 45 anos, 45 anos de fundação. É história, hein? É história. Tá certo, então é isso, Washington? É mais novo que o Pimentel, viu? Ah. O Esporte Clube 31 de Será? março. É uma incógnita, né? É uma incógnita. Nosso Pimentel também fazendo aniversário, não é? Não junto com o 31, mas mais ou menos na mesma época. Enfim, Pimentel, nosso editor, parabéns a ele. Parabéns, Tá Pimentel, muitas felicidades. Então, por hoje é só. Um abraço para você e até a próxima. Tá certo, então. Então, dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias dessa segunda-feira. Voltamos às 18h15 com mais informações. Um ótimo dia para você.